Vai. Então, tem um povo que fala do PT e fala, não, mas o PT é um partido bom. Não, mas o PT quis tirar o Brasil da suposta ditadura militar. Não, mas que o PT ajudou o pobre. Então, o que o PT é democrático, eu vou começar a falar as verdades. Primeiramente, eu vou tomar um exemplo do que aconteceu na China. Antigamente, existia um governo chinês. Um grupo de revolucionários se uniram de muita gente mesmo. Tiraram o presidente democrático do poder, a força armada mesmo. O presidente, 2 milhões de pessoas fugiram para a ilha de Formosa e formaram Taiwan. Eles se consideram a verdadeira China e a China considera eles um estado rebelde, só que na verdade não, porque eles foram tirados da China à força e formaram a nova república, certo? Mais ou menos o que pretendia fazer com o Brasil, né, que queriam comunizar o Brasil à força e os brasileiros que eram contra iam ter que no mínimo fugir para alguma ilha, para algum lugar assim, no mínimo uma ilha. Eu vou explicar algumas verdades sobre o PT. Primeiro, PT, a sigla do PT é Partido dos Trabalhadores. Dentro de casa, carrega no chinelo, cadê o outro? Tá dentro da casa dele já. Partido Partido dos Trabalhadores. Primeiro, o Partido dos Trabalhadores foi fundado pelo Luiz Inácio Lula da Silva em parceria com os famosos proletariados. Mas como se justifica chamá-los de trabalhadores, sendo que, na época de 64, eles faziam 24 horas por dia revolução e o Lula usava como desculpa não ter um dos dedos para não trabalhar, mas quer dizer, força para fazer revolução ele tinha, e ainda ele violava a paz nacional, violava porque ficava 24 horas por dia no lugar de fazer o serviço, ele fazia revolução, revolução, revolução. E agora tem gente que fala que o Lula tá preso injustamente porque ele não roubou, porque não tem provas. Todo mundo diz que o caso Triplex é forjado, mas como se o Lula tava indo pro Triplex e no interrogatório ele disse que o Triplex não é dele. Se o Triplex não é dele e ele tava indo lá, porque se tava investigando sobre ele, algum motivo tinha, não é à toa. Então ele sabe de quem é o Triplex. Então por que ele não delatou de quem é? Porque se você vai numa casa que não é sua, você sabe quem é o dono, não é certo? Então, porque você não vai invadir a casa de ninguém. Se ele tava lá e não é dele, ele sabe de quem é. Se ele sabe de quem é e não é dele, porque ele não entregou. Quer dizer, ele mesmo bota a dizer que o negócio é dele. Mesma coisa com o sítio de Atibaia. Então, tem gente que diz que o Lula é honesto. Então vamos somar. O salário máximo de um deputado, de um cargo político, é de uns 30 mil, mais ou menos. Se somar 30 mil nos 8 anos que ele ficou, dá mais ou menos uns 3, 2 milhões. Se no máximo que ele ganhou em toda a vida, assim, com o dinheiro dele, salário dele, foi 3, 2 milhões, como que ele faz gasto com jato, com tudo, equivalente a 50 milhões ou até mesmo bilhões? Alguma coisa está errada, certo? Mesmo que a empresa do filho dele, por exemplo, pra abrir aquela empresa de futebol americano, de tudo ali, do Luiz Cláudio Lula da Silva, Você nem sabia que ele chamava precisaria de no mínimo uns 10 milhões. Então como que o pai dele deu isso pra ele? E o pai dele, o Lula, tem registro até de envios de 54 milhões em fundo monetário que ele mandou diretamente pro filho dele. E tem mais, durante a época que o Lula foi presidente, ele extraiu dinheiro daqui, mandou lá pra Venezuela, mandou pra Bolívia, mandou pro Equador, país que hoje em dia são ditaduras. Ou seja, ele tem tanta fama que acabou com a fome, com a desigualdade, tudo. Então como que ele tirou dinheiro do próprio povo para ajudar o povo de fora a fazer a ditadura pro povo de lá passar fome? Então ele mais contribuiu com a fome no mundo do que tirou a fome do mundo. E outra coisa, ele ele ainda mandou todo esse dinheiro para esses lugares por quê? Porque eles tinham um plano de fazer um Narcosul. O que era o Narcosul? Eles queriam unificar a América do Sul em um país só e formar um controle. Eles queriam assumir controle desse país, suposto país, que não virou país, da América do Sul, contra a vontade do povo.
E ainda que na época dos militares, eles iam bem nesses países que hoje é ditadura, que acontecem essas coisas horríveis, Coreia do Norte, China, esses lugares assim, eles iam justamente lá treinar guerrilha. Quer dizer, se eles faziam guerrilha, é porque eles faziam tudo contra a vontade do povo. E já foi provado que o PT é um esquema criminoso, um esquema criminoso. Então não tem político honesto ali, porque todo mundo que entra ali tá ciente do que acontece, é cúmplice. Eles pode até ser que um roube menos que os outros, mas que todos eles sabem a verdade que acontece, escondem, são cúmplices, é verdade. Então como que um partido desse tem fama de partido do trabalhador? PT. O certo mesmo seria dizer partido terrorista. E tem mais, o Haddad, que concorreu com o Bolsonaro às eleições agora, como o PT tem tanta fama de ser o partido do pobre, que ajudou o pobre, como que o Haddad, na época que ele era presidente, ele largou tanto o BS, tanta UPA, negócio de saúde pública parado, não fez nada pela prefeitura, ficou tanto anos na prefeitura de São Paulo, não fez absolutamente nada. E eu já ouvi dizer, gente, que comparava ele com o Jaiminho do Chaves, sabe? O Jaiminho. Porque o Jaiminho jogava as cartas no chão, e empurrava a bicicleta com a mão porque tinha preguiça de pedalar e queria ganhar dinheiro. A mesma coisa do Haddad, que na época que foi ministro da Educação queria implementar aqueles kit gay, ideologia de gênero, para criança de 4 a 6 anos que mal sabia escrever, ou seja, ainda para atrapalhar o desenvolvimento pedagógico da criança, porque a criança nessa fase ela tem que tá concentrada para aprender a ler, para aprender a escrever, para aprender a amarrar sapato, para aprender a comer, para aprender essas coisas básicas. E tá aprendendo um negócio de gênero, um negócio de gay, negócio de LGBT. Que absurdo é esse? Se eles querem ser do jeito que eles querem lá, tudo bem. Agora não queira impor isso para as crianças dos outros, ainda sem o consentimento dos pais, que na maioria das vezes os pais nem sabiam disso, que isso aí não tá certo. Então como um cara desse queria ganhar? E o Lula, ele fez uma propaganda na televisão, aberto, ó como ele é sem vergonha, pro Nicolás Maduro, que é um narcotraficante, literalmente um traficante de drogas que assumiu o poder na Venezuela. Então como que alguém ainda diz que um cidadão desse é honesto? Que nunca trabalhou na vida, hoje tá lá bilionário, tá preso numa prisão assim de classe alta, só os ricos, só tudo, é preso numa prisão daquela. E outra coisa, o Lula, quando ele assumiu a presidência, ele nunca foi amigo, companheiro do povo, ele era companheiro dos banqueiros. Ele queria dar o mínimo pro pobre, extrair o máximo e mandar pros esquemas deles lá, e ele já era amigo dos banqueiros, quer dizer, ele sempre foi rico, nunca foi pobre. A prova, a prova disso é que o programa Minha Casa e Minha Vida, por exemplo, fundado pelo PT, o pobre vai lá e consegue dar entrada a uma casa por 90 mil reais. No final do financiamento, a casa sai por 150 mil reais. O pobre fica com uma dívida de 60 mil reais. Se ele é tão pobre assim, como ele vai ter a condição de pagar uma dívida de 60 mil reais, ainda mais que não vai condizer com o trabalho? Porque o trabalho dele vai estar... o salário dele vai estar mal dando para as coisas básicas, vai ficar endividado a vida inteira com 60 mil reais. E o dinheiro que era para estar sendo investido na cidade dele, que geralmente o Lula, principalmente, tem fama de ter ajudado o povo miserável do Nordeste, assim, cidades miseráveis, tipo no Maranhão. No Maranhão tem exemplo de muita cidade miserável que depende de Bolsa Família e até hoje tem do mesmo jeito, porque eles não ajudaram pelo simples motivo de que ajudar esse povo significaria fazer uma reforma na cidade. Como assim uma reforma? Porque tem muita cidade abandonada por aí no Brasil que é puro mato, que não tem hospital, que não tem escola pública, que não tem mercado, que não tem absurdamente nada porque é tudo mato, mato, estrada de terra. Se ele tivesse sido tão bom assim, pelo menos nas cidades mais pobres, ele tinha mandado asfaltar, tinha cortado um pouco do mato, tinha construído no mínimo um postinho de saúde pública, uma escola pública, dado a condição o povo construiu alguns comércios, pouco em pouco ele ia povoando melhor aquela cidade. Mas eles dizem que o Lula ajudou tanto o nordestino assim. Então por que a maioria das obras paradas no governo dele ficam lá no Nordeste? E dizem que na época do PSDB para trás, o povo literalmente morria de fome.
Então, como que o Lula diz que construiu 18 universidades? Quatro ele mudou o nome, duas ele construiu de verdade. Se quatro ele mudou o nome, é porque era do governo antes dele, universidade pública. Justamente o povo mais pobre conseguia se profissionalizar. Se veio de antes dele, quem construiu? PSDB. Então por que o PSDB tem tanta fama de matar o povo de fome? Tem mais. Agora, o presidente é o Michel Temer. Eu não sou tucano, não apoio o Temer nem nada, mas falar a verdade. O Temer é o presidente agora. Quem tem arroz e feijão? Ele tirou o arroz e feijão do povo, Temer, quando ele ganhou a presidência? O povo não continua tendo Bolsa Família, arroz com feijão, essas coisinhas assim? Então, quem apoia o PT ou tira alguma vantagem disso, ou apoia o comunismo, ou já é rico, milionário mesmo, quer ver o povo lá embaixo, ou é muito idiota de apoiar um partido desse. Essa é a verdade. Não tem nada que eles tenham feito pelo Brasil que tenha ajudado o pobre em alguma forma, porque eu nunca ouvi falar de ninguém que era pobre e ficou rico na época do PT. E o Lula, dizem que a melhor economia do Brasil foi quando ele assumiu o poder. Verdade, foi. Tanto a maior economia quanto o maior roubo de economia. Porque economia não significa riqueza. O que significa riqueza de um país? Tanto o PIB per capita, que é quanto um cidadão ganha em dólares por ano, convertendo para o dólar, mas principalmente, mais fiel, é o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Ou seja, escola, saúde pública, segurança, lazer, higiene, prevenção de doença, valor cultural, respeito à família, todas essas coisinhas assim do país, consciência, educação do povo, tudo isso está incluído no IDH. Os IDH lá de cima são Noruega principalmente, Austrália, Irlanda, Islândia. O Brasil está em que posição? 75. O país é a nona economia mundial e está em 75 no ranking de IDH. E tem muito país com economia baixa, miserável, que está acima do Brasil no IDH. Então, quer dizer, não se justifica a economia do Lula como se ele tivesse enriquecido o Brasil na época, porque senão o Brasil tinha subido no IDH e eu poderia estar em 20º, nessas posições assim, o que não aconteceu. E outra coisa, a economia do Lula foi em commodity, produto com baixo valor agregado, que quase não tem trabalho humano, tipo coisa natural, assim, produto, verdura, legume, fruta. Mas por que disso? Porque antes do Lula ser eleito, tava cheio de commodity no Brasil. Eles estavam eles estavam esperando só um presidente qualquer assumir para poder começar a explorar. Ou seja, não foi mérito do Lula. Qualquer um que assumisse ali explorar. Ainda mais que o Lula ele é burro. Ele não estudou, mal sabe escrever o próprio nome, mas idiota ele não é. Se o negócio tá na cara dele para ele explorar, jogar no PIB e sugar para ele, pro partido dele depois, porque ele não exploraria para aumentar a economia do Brasil? É uma questão de lógica. É só parar e pensar um pouco. O PT roubou, o PT fez povo de idiota. Quem não enxerga isso é quem finge que é cego. Finge que é cego para não abrir os olhos, ou quem ganha um mínimo de vantagem. Apenas gente burra ainda acredita. Então, pesquisa se não acreditar em mim, vai na internet, pesquisa, olha a tabela de IDH, reflete e pensa. É um partido mesmo desse que você quer governar no Brasil para as próximas gerações, que ainda queriam governar o Brasil para sempre? Porque o povo que apoia o PT, que é pobre, não sei por que apoia, porque ainda é pobre até hoje. E eu não sou rico, não sou milionário, não sou nada para estar falando isso, mas quem é pobre continua pobre, apoia o PT à toa, porque acredita que eles são pobres, estão lá nadando o dinheiro do povo, o povo é feio de otário e acredita que eles são pobres. Pare e pense um pouco, né?